É muito comum a gente ouvir de certas pessoas a seguinte frase: eu não gosto de política. Mas é importante que você, mesmo sem gostar, que você entenda como que funciona, qual é o papel de cada vereador, de cada prefeito, de cada vice-prefeito. E para isso, o Tudo a Ver convidou o doutor em política, o professor Rodrigo Lira, para esclarecer todas as dúvidas. Professor, é importante que a gente comece falando do papel de cada função. Vamos começar pelo prefeito? Vamos. Qual que é o papel do prefeito, então? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Então, ele é o representante máximo do município, junto a outros entes federativos, né, como o Estado, a União, e é encarregado de viabilizar acesso à população a serviços essenciais, como educação, saúde, no âmbito local. Aqui em Campos nós temos 25 cadeiras na Câmara dos Vereadores. Então é importante, Rodrigo, que você esclareça para a gente, com tanto vereador numa Câmara, qual que é o papel deles? Os vereadores eles têm dois papéis típicos da função deles. Um é legislar, quer dizer, discutir e sancionar as leis de interesse do município. E o outro é um papel de fiscalização, com relação aos atos do Executivo Municipal, com relação à correta aplicação do orçamento público municipal, das ações, dos projetos vindos da Prefeitura. E a quantidade de vagas da Câmara, ela é determinada de acordo com a população? Sim, os municípios menores, né, a Constituição ela prevê tetos de vereadores para cada município, que vai de 9, quer dizer, a quantidade mínima para municípios menores, indo até, podendo chegar a 55, dependendo da quantidade de habitantes do município. Aqui em Campos, no caso, uma cidade média, tem 25 vereadores. Então, os vereadores, eles também defendem o interesse da população no quesito votação de projetos, gestão da cidade? Sim, dentre essas funções típicas, né, cabe aos vereadores ouvir os seus eleitores e transformar essa audiência, essa percepção das necessidades específicas dos seus eleitores, transformar isso em projetos para serem discutidos e, eventualmente, sancionados, para que essa população seja assistida de maneira específica dentro dos seus anseios, das suas necessidades. Chegou a hora de falarmos também do papel do vice-prefeito, né? O vice-prefeito ele tem um papel importante na substituição eventual do prefeito. O prefeito está em viagem, o prefeito se ausenta por algum motivo, o vice-prefeito ele tem esse papel de assumir essas funções. Fora isso, é importante que um vice-prefeito seja atuante, discutindo, dando sugestões sobre questões políticas para o prefeito em eventuais projetos de interesse local. Então, com relação ao vice-prefeito, ele pode ser um cara, digamos assim, atuante, né? Ele pode se interessar pelas coisas do município, pela situação e realmente trabalhar efetivamente. Sim, essa participação dele é fundamental para ele estar sempre preparado para suprir uma eventual ausência do prefeito. Porque se ele não participa, né, qual é a preparação que essa pessoa vai ter para assumir um município? Exato, um vice-prefeito alheio ao que acontece no município, eventualmente ele deixa de se preparar para atuar efetivamente quando for necessário. E é importante a gente falar também, professor, daquelas pessoas que não gostam de nenhum candidato, e aí fala, eu não vou votar nulo, vou votar branco. O que isso pode acarretar para o município, para uma eleição? A gente vive uma crise de representação e participação, mas isso é muito ruim. Quando a pessoa ela abre mão dessa possibilidade de participar de algo tão importante, ela está delegando para outras pessoas que participam essa responsabilidade da escolha dos políticos, né, dos seus representantes. Isso é muito ruim para a democracia. E aí a gente pode falar também dos votos válidos. E os votos válidos são os que definem efetivamente os resultados das eleições. Então, quem vota branco ou nulo, na verdade transfere para quem votou válido, para quem votou efetivamente, o poder de escolha dos representantes locais. Então é importante, depois de entender o que cada função, né, o que eles exercem no nosso município, é importante que a gente fale do papel do eleitor. Porque o que a gente vê muito é uma questão egoísta, né, é um interesse próprio, mas o que a gente deve sempre pensar é no coletivo. O que é o melhor para a nossa cidade, para a nossa comunidade? O melhor é que o eleitor ele seja consciente, que ele procure verificar o que o candidato está prometendo, qual é a trajetória política dele, para que ele vote
de uma maneira mais assertiva, né? E evite, obviamente, essa visão individualista na hora de escolha dos candidatos. Que é uma situação que é muito comum e não é de agora, né? São de anos, de décadas, que é aquela história do voto em troca de sacolão, do voto em troca de emprego. A gente entende que as pessoas passam por dificuldades e necessidades, mas isso não está certo, né, Rodrigo? O político que faz esse tipo de jogada para angariar os votos, a gente já imagina como é que vai ser, como é que serão os 4 anos de mandato dele, né? Na verdade, ele tem um desembolso muito grande para essa época de eleição, depois ele vai querer repor isso. Você imagina o que pode acontecer. E tem também os vereadores, a gente conversou aqui um pouquinho antes de começar a entrevista, que prometem muitas coisas que não são da ossada deles, né? Exato. A importância também de saber a atividade, a função de cada político, dos vereadores, do prefeito, porque eventualmente a gente vê nas campanhas eleitorais eles prometendo coisas que não são da sua própria alçada, né? Então, um outro elemento importante que o eleitor pode usar para escolher os políticos que vai votar. Ok, depois de ter uma verdadeira aula de política com o professor Rodrigo Lira, a gente conseguiu compreender o papel de cada função, então agora é votar certo, votar consciente.